são os restos e resíduos industriais derivados da produção de ferro-gusa. Sem aplicação industrial, eles são depositados em grandes áreas. No momento, um grande aterro está sendo formado em Pará de Minas com esses resíduos, e as partes metálicas estão sendo aproveitadas pelos chamados catadores de ferro. Nós estamos aqui no aterro que está sendo formado no bairro de Fátima, aqui em Pará de Minas. Nós viemos para mostrar uma atividade a que muitas pessoas estão se dedicando, aqui nesse aterro. O que é que as pessoas ficam procurando, né, nos entulhos que são despejados aqui? Procurando ferro para vender. E isso aí há muito tempo? Tem muito tempo, mais de 10 anos. Como é que é o trabalho da senhora aqui? Eu venho em garimpo, vendo, compro a mistura, né? Compro até cimento. As pessoas que vêm aqui se dedicar a esse trabalho, essas pessoas são adultas ou também muitas crianças? E velhinho, até as crianças. A senhora acha importante para as pessoas que vêm aqui esse trabalho aqui? Eu acho importante, sim, porque mil vezes está aqui garimpando que caçando que não guardou, né? E tem algum perigo nesse trabalho que as pessoas realizam aqui? Tem muito perigo, porque muitos queimam as pernas, aquele pó queima a gente tudo, tem que ter cuidado, né? Esse pó, ele queima por quê? Porque ele vem quente ou porque é um produto químico? Vem quente, vem saindo até lavareda nos ferros. A entrada do bairro Castelo Branco, em Pará de Minas, está se caracterizando como aterro sanitário, tal a quantidade de lixo ali depositado. Presenciamos hoje um carro jogando lixo no local, o que revoltou algumas pessoas que passavam por ali. Isso aí é a maior justiça que estão fazendo, isso aí, ó. Isso não pode jogar lixo nos córregos, isso prejudica até as crianças. Dá uma febre, uma meningite, uma febre brava nas crianças, não pode, porque eles estão fazendo uma baixeza aqui, jogando lixo para todo lado, não pode jogar. Nos córregos, ainda mais aqui na ponte, aqui nos córregos, não pode. Porque a pessoa tem que conservar a nossa cidade limpa, porque a nossa cidade é o bem-estar de nós. Jogar a sujeira dessa aí, nós mesmos ficar prejudicados, né, com essa sujeira, fedendo da cidade. Eu acho que a pessoa tem que conservar a cidade limpa para nós mesmos. Ponte sobre o Ribeirão Paciência, que é o limite da Avenida Santos Dumont com a Rua Joaquim Peregrino, está sendo duplicado, atendendo a uma antiga necessidade do trânsito no local. Nossa reportagem se encontra agora aqui na Rua Joaquim Peregrino, na ponte localizada nessa mesma rua. Aqui do nosso lado está o senhor Anair. Qual é a obra que vai ser realizada aqui nesse local? Aqui vai ser um alargamento da ponte, 3 metros. E eu estou trabalhando na máquina do estaqueamento. Qual foi a incumbência que o senhor recebeu para realizar aqui? Para mim realizar aqui é fazer os testes nas estacas muito bem feito e o restante é com o mestre de obra. Muito bem. Aqui já existe, essa pista seria conservada ou ela vai ser desativada? Não, vai ser conservada. Do lado de lá me parece que vai ter mais 1 metro de alargamento e aqui na parte de cá 3 metros. Muito bem, vamos conversar aqui com outro senhor que está aqui nessa obra aqui. Qual é o principal benefício que os motoristas vão ter com a realização dessa obra aqui? O alargamento da ponte, porque do jeito que está aí não dá para passar de 2 carros, não é isso? Quando vem um carro de lá tem que parar outro lado de cá. E com o alargamento da ponte, entendeu? Vai dar passagem para 2 veículos. Aqui próximo, um morador tem uma sugestão a dar. Qual seria essa sugestão sua, Leninho? A sugestão seria o seguinte, é a continuação da Avenida Santos Dumont, que passaria aqui, é só arrancar essas 2 casas e daria acesso à ponte, que ficaria uma coisa mais bonita, e essa curva aqui terminaria o perigo, que é essa esquina aqui, ó. Você tem visto acontecer algum acidente aqui nessa curva? Às vezes acontece sim, com alguma criança, e não pode deixar o portão mais aberto, uma criança, um cachorro, sempre os veículos matam animais aqui, e essa curva é muito perigosa. Seria fazer o afastamento das 2 casas, porque aqui, essa casa aqui era só afastar o lote do fundo, e ficaria livre, 2 casas, afastar 2 casas. O Vila Nova veio a Pará de Minas para enfrentar o Juventus em um amistoso. O jogo foi ontem à noite no campo do Paraense. O time do Juventus realizou sua primeira apresentação diante de sua torcida paraminense desde que se transferiu da cidade de Divinópolis para sua nova sede em Pará de Minas.
A equipe do Juventus realizou ontem às 20 horas no estádio Ovídio de Abreu a sua estreia em Pará de Minas. A partida contra a equipe do Vila Nova foi uma retribuição do time de Nova Lima a uma visita anteriormente feita pelo Juventus para um jogo igualmente amistoso. Esse teste servirá para que o treinador do Juventus, Jesus Silva, possa avaliar a sua equipe e corrigir as falhas anotadas. O público compareceu e apoiou o time, principalmente a torcida do Cruzeiro, que tem as mesmas cores do Juventus, azul e branco. Porém, sem distinção, a equipe foi incentivada pela torcida presente no estádio. Apesar do pouco tempo que está na cidade, o Juventus conquistou a simpatia dos paraminenses. O jogo terminou empatado, 1-1. O primeiro a marcar foi o Vila Nova. Com muito empenho, o time do Juventus se equilibrou e conseguiu marcar o gol do empate. O comandante da Polícia Militar em Pará de Minas falou sobre o trânsito da cidade, abordando também a questão das multas aplicadas aos motoristas. Pará de Minas tem em torno de 14 mil veículos registrados em Pará de Minas. É uma cidade bastante movimentada em termos de veículos. O centro da cidade, principalmente a rua Benedito Valadares, é onde tem o trânsito totalmente estrangulado em razão da falta de locais de estacionamento, poucos locais de estacionamento, o grande volume de veículos em razão do comércio central da cidade está todo naquela rua. De uma maneira geral, o trânsito em Pará de Minas tem trazido muita preocupação por parte da Polícia Militar, em razão da quantidade de acidentes, do grande volume de veículos que passam na cidade, estão sempre circulando nas ruas principais da cidade. Então, a tendência da Polícia Militar daqui para frente, a nossa preocupação maior é fazer uma campanha educativa para poder conscientizar estes motoristas para respeitar o Código Nacional de Trânsito e nos ajudar, se estiver nos ajudando, está ajudando também a própria comunidade para melhor fluidez no centro da cidade. Amanhã, 25 de julho, é o dia dedicado a São Cristóvão, protetor dos motoristas. São Cristóvão é o patrono dos motoristas e é grande devoção do santo por parte de quem trabalha ou se locomove em veículos automotores. Tradicionalmente, os motoristas prestam uma grande homenagem ao seu protetor todos os anos. Olha, quando o cara que é motorista, ele sabe o que é ser motorista, né? Sabe que a responsabilidade é muito grande. Infelizmente, o motorista não tem proteção, entendeu? Tudo persegue ele, entendeu? Aqueles que estão sempre em contato com os motoristas estão chamados caroneiros e nós encontramos um deles aqui na BR-262, em Pará de Minas. Qual o seu nome, amigo? Carlos. De onde você é? Daqui de Pará de Minas? Não, sou de Coromandel. Como é que você chegou até aqui? Você chegou aqui de carona ou você veio de ônibus? Eu vim de ônibus, eu sou estudante em Viçosa, eu vim de ônibus até Belo Horizonte e de Belo Horizonte até aqui de carona. Há quanto tempo você está aqui tentando pegar uma carona? Tem bem umas 3 horas. E você está tentando ir para onde? Estou tentando ir para Uberlândia. E você está acostumado a viajar através de carona? Estou, sim. Tem 8 anos já que a gente mexe com isso. Estudante, né, sem dinheiro, sempre precisa economizar um pouquinho para as farras e tal. E como é que os motoristas veem os caroneiros? Qual a ideia que eles fazem? Como é que é o relacionamento de vocês com os motoristas? Olha, quando eu saí de casa, uns 8 anos atrás, era melhor. Hoje está muito difícil. Hoje em dia, os poucos que dão, pegam e reclamam muito. Falam assim, ó, eu dou pela aparência e tal, não sei o quê, porque hoje em dia tá vendo muito... Tem assalto nas estradas, né, esses lances assim. Então hoje em dia tá muito difícil. Tá bem difícil. Isso aí tem diminuído o número de caroneiros? Tem bastante. Por um lado diminui, por outro lado aumenta, né? Que, ó, quando aumenta a passagem, aumenta o número de caroneiros. Aí passa uns tempos, diminui e tal, aí para um pouco. Mas diminui bastante o número de caroneiros. Falamos também com os auxiliares de carga e descarga de caminhões, aliados constantes dos motoristas. O relacionamento nosso com os motoristas são um relacionamento bom, uma coisa que a gente é uma classe sofrida, que é a classe de chapa, que é uma classe assim que trabalha muito. Vamos falar com o outro aqui, vamos falar com o outro aqui. Como é que tá o serviço para vocês aqui? Por que é que tem diminuído a quantidade de serviço? Não, tá muito fraco o serviço mesmo. E você acha qual a razão disso aí? A razão é que
o serviço está manuerado, que pode fazer por ciência, né? Vamos falar com outro aqui, o senhor que trabalha também, né, está sempre em contato com os motoristas. Por que está diminuindo a quantidade de serviço? É o ICM, né, os granjeiros, é a crise, né, para os granjeiros tá difícil, né, não tá tendo condições dos granjeiros tocar, uns reclamam uma coisa, matéria-prima cara, outros já falam que não tem condições, então, né, na medida que vai diminuindo para eles, que eles não têm condições, diminui para nós também, que nós dependemos do serviço. Neste último sábado, 25 de julho, foi comemorado o Dia do Escritor. A letra não é filha de um momento, e sim cria de todos os tempos, passado, presente e futuro. Não é fruto do capricho de quem deseja simplesmente se perpetuar, mas sim a expressão simbólica e materializada dos meios de expressão humana. Assim, as letras estão presentes nas mais diversas atividades e níveis, como, por exemplo, no conjunto harmonioso das notas musicais, na expressão fisionômica do mímico, na ponta do pincel que desliza livre sobre a tela virgem, assim como está embutida na forma que talha a madeira ou a pedra-sabão, fazendo da escultura uma expressão plena de sentido artístico. Onde houver arte, as letras estarão presentes, principalmente nas páginas onde o escritor se derrama e se declara um amante do belo e do sublime, enfim, um cultor da vida, um sensível intérprete das emoções humanas. Qual o papel da literatura na sua vida? Praticamente tudo. Porque através da literatura eu aprendi o que sei, eu vivo a minha vida baseado principalmente naquilo que eu aprendi lendo, né? E gosto inclusive de comparar a minha maneira de ser com os personagens dos livros que leio. Dirceu, que é o presidente da Associação de Escritores de Pará de Minas. Dirceu, a Associação de Escritores de Pará de Minas, qual o papel que cabe a ela como uma instituição cultural aqui em Pará de Minas? O papel dela é principalmente divulgar aquilo que está sendo feito em Pará de Minas. O trabalho não só no nosso campo, que é o campo de literatura, mas em qualquer tipo de arte, qualquer face da arte que a gente tem por aqui. Eu acho que a associação tem feito esse trabalho de divulgar isso tudo. Qual o papel que a sociedade dá ao escritor, de forma geral? Eu gostaria de responder lendo esse trecho aqui do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Não se lê ou escreve poesia por ser bonitinha, mas sim porque somos da raça humana. E a raça humana está imbuída de paixão. Medicina, direito, engenharia são ocupações nobres, necessárias à vida. Mas poesia, beleza, romance, amor é o que nos mantém vivos. Então a importância do escritor para a sociedade é exatamente essa. Ele mostra para nós, né, mostra para a sociedade o caráter humano dela. Mais um aniversário foi comemorado pelo grupo Vida Nova de Alcoólicos Anônimos em Pará de Minas. Toda a sociedade reconhece o valor do trabalho realizado pelos Alcoólicos Anônimos, dedicados ao serviço voluntário que visa promover melhorias no próprio ser humano. Eles perseveram na luta sem tréguas contra a doença do alcoolismo. Percorrendo este louvável caminho, o grupo Vida Nova de Alcoólicos Anônimos, situado na Rua Coronel Domingos, em Pará de Minas, comemorou ontem seus 17 anos de fundação e trabalho. Quando foi que a senhora chegou aqui no AA? Tem 14 anos que eu sou membro de Alcoólicos Anônimos, e quando eu cheguei, o grupo já tinha 3 anos. A senhora ostenta o título de Mãe dos Alcoólicos Anônimos. Como é que foi que se chegou, né, a esse gesto tão carinhoso por parte dos seus companheiros de AA? Bom, é porque quando eu cheguei no AA, o AA tinha menos membro. Então, eu entrei com aquela garra, porque depois que eu entrei para Alcoólicos Anônimos, foi que eu comecei a viver.
Então eu estou com 58 anos, mas considero com 14 anos de idade, porque foi depois que eu entrei em Alcoólicos Anônimos que eu comecei a viver, que antes eu não vivia, eu vegetava militância ao álcool. Então, quando eu cheguei com muita garra, muito entusiasmada pela graça que eu alcancei, trazendo muita gente aqui para o AA, eles me deram esse título de mãe do AA, porque no princípio eu era a única mulher que era membro do AA. Então eles me titularam com esse nome. Qual a condição em que se encontra o AA nesse momento? Bem, o AA em Pará de Minas, nesse 17º aniversário de fundação, e também o que é o 17º aniversário do Grupo Vida Nova, a gente pode dizer que vai muito bem. Ela vai desenvolvendo, o número de grupos já vai desenvolvendo. Nós estamos descentralizando o AA em Pará de Minas. Era só nesse salão onde funcionava o AA. Hoje nós temos um grupo no bairro São Francisco, outro grupo no Recanto da Lagoa, outro no Santos Dumont, e 2 grupos em experiências nos bairros São Pedro e Padre Libério. O Sindicato dos Metalúrgicos de Pará de Minas promoveu uma assembleia nesta última sexta-feira. Eu estou conversando com Roberto Eustáquio, que é advogado da associação, do sindicato. Roberto, como o senhor vê a presença dos associados? Foi um bom número dos associados presentes? O número de associados foi regular. Porém, teremos novas assembleias e a tendência é o número maior de associados. Quais foram os temas abordados nessa assembleia? Esta assembleia ela é anual e nós discutimos basicamente o salário do trabalhador metalúrgico e mecânico de Pará de Minas. Um rapaz do distrito de Carioca está necessitando de auxílio financeiro para se submeter a uma cirurgia a ser realizada no sul do Brasil. Como é que está a organização dessa campanha em favor de Moacir Caetano? Olha, Valmir, estamos numa campanha inicial. Na verdade, eu abri uma conta no Banco Nacional na quinta-feira passada. E o que eu estou tentando fazer, sensibilizar a comunidade de Pará de Minas, o povo de um modo geral. O povo de Pará de Minas é um povo caridoso. E eu estou tentando mostrar ao máximo esse número dessa conta para que o povo sinta a necessidade de ajudá-lo. Moacir Caetano Ribeiro é residente no distrito de Carioca, tem 28 anos de idade, de família humilde e que não tem condições financeiras para fazer essa operação sozinho. Essa cirurgia é feita em Curitiba e no momento ele está hospitalizado no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. O seu quadro clínico é gravíssimo, né? Uma cirurgia de transplante de medula óssea, requer muito dinheiro. Nós já conseguimos uma ajuda muito importante do INSS, que assumiu 50% das despesas referente à cirurgia que será feita em Curitiba. Eu, mais uma vez, estou tentando sensibilizar o povo para ajudar, entendeu? Porque nós precisamos na casa de 40 a 50 milhões de cruzeiros ainda. A Polícia Militar vai começar a fiscalização das novas normas para o uso do capacete. A partir do dia 29 de abril, todos os motociclistas terão que se adequar à nova lei. A nova lei entrará em vigor no final do mês. As mudanças não são muitas. O certo é que a resolução 203 do CONTRAN muda hábitos e comportamento do motoqueiro e do carona. Alguns capacetes não poderão ser usados por não trazerem nenhuma segurança aos condutores e passageiros. A norma traz que alguns capacetes não poderão mais circular, considerando que ele não traz segurança ao usuário. A norma traz que os capacetes fechados, ou seja, esse capacete que tem essa parte embaixo protetora do queixo, ele deverá estar com a viseira fechada. O capacete que tem a parte que protege o queixo, porém ele já vem de fábrica sem a viseira, o condutor vai ser obrigado a usar óculos protetor. As viseiras no capacete com isso filme estão proibidas. A viseira só pode ser escura vindo de fábrica e só pode ser usada também durante o dia. À noite ela tem que ser transparente. Outra novidade, se ela tiver dessa forma aqui, ó, multa de R$ 191 e 7 pontos na carteira. Os denominados
também não serão permitidos e faixas refletivas terão que ser colocadas nas laterais, frente e versos dos capacetes para melhor identificação do motoqueiro à noite. Vai estar ajudando a todo mundo a proteger-se dos perigos que pode acontecer durante o trânsito que a gente corre toda hora aí. Renan Eloy já sabe o que tem que fazer. Substituir por um que a lei necessita, que obriga. Você acha que é válido? Não. Por quê? Infelizmente é muita imprudência dos próprios motoqueiros. Alguns moradores da região têm alterado o consumo de energia elétrica. O popular gato é crime e pode trazer sérios danos para quem desregula o relógio. Para punir e acabar com a ação das pessoas que cometem esse tipo de infração, a CEMIG vai fazer uma inspeção em casas de Pará de Minas e cidades vizinhas. A inspeção é uma forma de combater o desvio de energia elétrica. De acordo com a CEMIG de Pará de Minas, este tipo de fraude aumentou em 50%. Nós temos 2 equipes onde fazem inspeção nos 12 municípios aqui de Pará de Minas, né, da minha Polo Pará de Minas. E através do estatístico que a gente tem de avaliação do consumo de cada cliente, essa oscilação faz com que alerta a gente uma possível falha, tanto na medição, como pode também ser um desvio de energia. E nós temos já observado que o desvio de energia tem aumentado muito, principalmente na área de florestal e também na área rural de Pará de Minas, que são muitas granjas e grandes empresas, têm feito esse tipo de desvio, né? Nós vamos estar fazendo uma varredura, né, com mais detalhe, mais observando mais a área de florestal e esses grandes consumidores, porque nós temos em torno de 200 casos por ano de fraude dos medidores da CEMIG, né? E só nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, nós já detectamos aqui em torno de 45 a 50 casos de fraude de energia. Esse tipo de ato é crime? Esse tipo de ato é crime, né? Na verdade, a gente fala desvio, mas na verdade é um roubo de energia. Essa palavra é muito feia, a gente fala desvio, porém é feito um boletim de ocorrência. Quando é um grande consumidor, a gente tem até a perícia da Polícia Civil, os peritos vão com a gente faz também um boletim de ocorrência, bate foto juntamente com o jornal do dia, para que a gente possa retirar o medidor e mandar para o laboratório. Tudo isso na presença do cliente, na presença do consumidor. Alunos e educadores revitalizaram uma nascente no patronato. Agora, eles promovem uma eleição democrática para dar nome à nova fonte de água. Descoberta nos fundos do patronato, a nova nascente foi revitalizada e já começa a formar uma lagoa, que com o decorrer do tempo será mais uma opção turística da entidade e fonte de vida. A revitalização da mina d'água virou matéria na escola e até uma eleição para a escolha do nome da nascente foi realizada com direito à urna eletrônica de brinquedo, cédulas e mesário, cujo tema foi Eleições 2006, Vota Patronato. Todos os alunos e funcionários do patronato estão tendo a oportunidade de votar. E foi um processo eleitoral mesmo, bastante assim, houve, como se diz, propagandas políticas, né? Nós fizemos aqui também um debate, os candidatos, cada um defendendo o motivo, por que ele achava que o nome dele merecia ganhar. E a intenção nossa é o quê? É o aluno já começar a passar pelo esse processo eleitoral, né? A coisa de civismo, meio cidadania, porque nós passamos no Brasil que o aluno conscientize da importância do voto também. Aqui pode parecer uma brincadeira para eles que é a eleição do nome de uma nascente d'água. Mas com isso, o que vai acontecendo? Ele já vai se conscientizando da importância que é do seu voto. Ele vai vendo que ele sim também é importante, né, como qualquer cidadão brasileiro. A aluna Carla adorou ser mesária das eleições. Foi bom para tirar algumas dúvidas e aprender mais. Minha primeira vez como mesária, nunca tinha sido. Eu acho assim que dá para você entender que aquelas pessoas que ficam ali sentadas coordenando a eleição não ficam à toa, né? Muita gente pensa. Aí você adquire uma responsabilidade também, é diferente, né? É bom também. O aluno Harold Robert, mais conhecido como Zoinho, é um dos candidatos. Ele escolheu como nome para a nascente Fonte Sales e Água. E participou também de campanhas, debates e foi até para o corpo a corpo para tentar vencer as eleições. Alguns alunos estão dando valor aí, até antes da eleição já estavam falando que ia votar em mim. A gente ganhou confiança, né, com isso e
Também agradecer a diretoria e o Luz por estar dando essa oportunidade para a gente de ser reconhecido pela escola. Para encerrar as comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, a Escola Municipal São Judas Tadeu apresentou uma dança de capoeira. Os alunos aprenderam na prática a cultura negra. Discriminar uma pessoa ou grupo por causa da cor é crime, mas nem sempre foi assim. A luta contra o preconceito tem atravessado séculos com histórias sangrentas pelo ideal de liberdade e igualdade. Nesta terça-feira, a Escola Municipal São Judas Tadeu fez o encerramento do projeto Consciência Negra em parceria com o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A dança da capoeira mostrou a mistura de raça e cultura. É muito importante, primeiro como cidadão, a gente ter um trabalho voltado ao social e principalmente junto ao poder público, que tem dado um apoio muito importante para a gente aqui na cidade de Pará de Minas. Semana passada foi a semana que a gente comemorou o Dia da Consciência Negra. Aqui no Brasil a gente sabe a importância disso, não precisa se falar, precisa se praticar a consciência negra. E aqui a gente pode estar com crianças de 7 a 14 anos e desenvolver o trabalho delas dentro dessa consciência, dentro do bairro periférico, que é um outro mundo que a gente vive. E a capoeira vem um esporte favorece muito a linguagem delas, é uma ponte muito grande entre a sociedade e a sociedade marginalizada, que é o que acontece mesmo no município pequeno como Pará de Minas. Ao som do berimbau, a garotada exibiu os movimentos ágeis da dança africana. Naquele momento, colocaram em prática a importância de conviver bem, não se preocupando com a raça, o credo ou a cor. É muito divertido o esporte que os africanos trouxeram pra gente e a gente gosta muito dessa capoeira. A gente treina, joga na rua, brinca. Todas as coisas que os africanos trazem pra cá, a gente brinca. Aprendi que a gente não pode ter diferenças entre as pessoas, porque a gente não é a mesma coisa de ser irmão. O Jornal Integração termina aqui. Uma boa noite para você.